Fala galera, vamos acompanhar a turma do Equipe F analisando o jogo entre Palmeiras 2-0 ao Ahly. E todos os jogos que aconteceram e os que vão acontecer ainda no Mundial de Clubes. Vamos acompanhar aí a turma do Equipe F. Aquele sorriso, Zinho tá arrumada lá. Zinho tá legal. Que elegância. Zé Elias também botou um paletó arrumado, tá parecendo filho de alfaiate, tudo arrumadão. Tá sempre elegante. Boa noite aí, Plihal. Será que vai chover, Pascoal? Sabe o que acontece? Flaco Lopes, o furacão, né? Você gosta, você sempre gostou dele, né? Sempre defendeu o Flaco. Não, eu não critico o jogador que chega com 18, 19 anos e leva uma temporada, 2 temporadas para se adaptar. Às vezes 3. Ele demorou um pouco mais do que isso, né? Ele, para quem não se lembra, o Flaco Lopes chegou a irritar o próprio treinador do Palmeiras no início do Campeonato Paulista, que disse que ele estava fora até do banco por opção dele mesmo, porque ele não treinava bem e não tinha disposição. Então, parece que surtiu efeito, né? Parece que surtiu efeito. Mas, gente, tem muita coisa para falar desse jogo. Um jogo que o Palmeiras só teve o segundo tempo. O primeiro tempo foi abaixo da crítica. Calma. Muito ruim do Palmeiras. Tão ruim assim? Não? Não achei tão ruim assim. Você não achou? Abaixo da crítica? Se você fizer um comparativo do Palmeiras contra o Futebol Clube do Porto. O Porto primeiro tempo. O Porto é uma mangabinha, hein? O Porto é um mamão, hein? Que mamãozinho esse time do Porto, hein? Só foi jogar contra o Palmeiras. Acaba de perder de virada pro Inter Miami. Não, perdeu bem perdido. E um golaço no Messi também, só para avisar vocês. Agora, tem muita coisa, né? Olha lá. Flamengo. É Botafogo hoje. Ô, Botafogo, vamos... Ô, Botafogo, vamos lá, hein? Vamos fazer... Botafogo, calma, hein? Zinho, muito 19, mas o Liverpool também era muito mais time do que é hoje o Chelsea. Mas era uma surpresa, né? Porque era assim, era uma partida antes da final, entendeu? E aí você tinha os times africanos, se você caísse na semi, era zebra. Dependendo e tal. Hoje não, hoje a qualidade de jogo que o futebol brasileiro, os três primeiros e o próprio Botafogo conseguiu fazer alguns bons minutos ali contra o Seattle, peraí. E eles também não dão aquela importância que nós estamos dando aqui. Os europeus não veem o Campeonato Mundial. Tem muitos times aí que estão disputando porque a bufunfa chegou e porque a FIFA obrigou também, A Copa do Mundo deles é a Champions League. É a Champions League. Não dá nem para comparar. É outra coisa. De ambição, não dá nem para comparar. Mas quando chegar na reta final... Não, eles vão levar a sério. Das oitavas. Eu já acho que amanhã, essa historinha aí que vai poupar, que não sei o quê, duvido que ele já não vem com o que ele, para o momento, acha que é o melhor. Já é um outro jogo. Os caras já estão entendendo, assistiram o jogo do Flamengo, estão vendo a repercussão, estão vendo as notícias, estão vendo os outros resultados. O Real Madrid, o sufoco que passou, o Borussia Dortmund, o sufoco que passou, enfim... Eu acho que eles vão começar a entender e querer jogar mais forte, né? Ir mais firme, porque senão vão ficar de fora. Sim, porque mesmo com todas as forças, daqui a pouco, dentro desse programa, a gente vai fazer o duelo cara a cara de Flamengo e Chelsea, levando em consideração que o Chelsea vai escalar muitos titulares, ou o time titular amanhã, é pau a pau, não tem uma disparidade grande. Não, o Flamengo não vai perder o jogo amanhã. Opa, assim mesmo? Na minha concepção, né? O Flamengo não perde do Chelsea amanhã. O Chelsea não vai jogar contra o Bala Mistura, que é meu time lá da Várzea. Não vai jogar. O Chelsea vai jogar com o Flamengo, que tem o melhor elenco da América do Sul. Incomparável o elenco do Flamengo na América do Sul. Só poderia soltar aí. Comparar. Entendeu? Agora, isso me ajuda bastante. Eu não tenho medo de dizer isso. Para mim, o Flamengo não perde o jogo amanhã. Não perde. De jeito nenhum. O Flamengo tem um baita time, tem um monte de jogador bom. Tem estrutura tática. Que isso? Os caras te chamam de zicador, viu? Quem? Pena que eu não tô amanhã nesse programa. Amanhã? Não, pode vir, Zinho, não tem problema. Você pode chegar, porque você, por mim, será sempre bem recebido, porque eu tenho um carinho enorme por você e você sabe disso, apesar sempre das nossas concordâncias. Agora, no que diz respeito o Maresca... o Enzo Maresca falou o quê, meu senhor? Isso é uma rixa. Vai rodar o time. Que vai rodar time, coisa nenhuma. Só se ele rodar para botar o time titular. Você acha que ele vai querer jogar com o time mais... O time que equipara com ele nas forças do grupo, com um time mais fraco?
Vai poupar contra o Esperança, né? Vai botar, é claro. No último jogo, porque é o seguinte, ó, se tomar cartão amarelo e for suspenso nesse jogo, vai cumprir nas oitavas. Você tá entendendo o que eu tô falando? É lá que ele vai poupar. Aqui não, aqui é pra rachar madeira, meu senhor. Pascoalzinho, e o tio do Palmer, que tá morando no Brasil há 10 anos? Eu acho que ele torce pro Vasco. O que você achou, Zé? E entender o Palmer, tava fácil ou não? Aquele inglês britânico, ele tava com a boa vontade também pra falar, pra abrir a boca, né? Vai tá secando. É secadeira total. Quem não torce pro Flamengo, não, o Flamengo não é o Brasil no Mundial, né? Isso é uma coisa certa, porque existem outros brasileiros no Mundial. Para mim, o Flamengo tem muitas condições de passar nesse grupo como primeiro colocado no grupo. Aliás, as torcidas dos outros 16 times da Série A do Campeonato Brasileiro estão cansando de secar os 4 que estão jogando, né? Rapaz, é uma secação, hein? Por enquanto tá difícil. Secação. Imagina o torcedor do Vasco. Como não está cansativo esse negócio de secar. O cara acorda já secando. Meio do dia, secando. Dorme secando. E por enquanto não tem dado certo. O torcedor do Vasco só não secou agora à tarde o jogo do Palmeiras, que tem essa ligação do Vasco com o Palmeiras. Tem ligação. No mais, eu acho que tá... O torcedor do Vasco tá muito ocupado, né, nessa questão de secar, porque tem 3 times para ele ficar secando, né? É isso que eu tô falando. Haja secação. Agora, Pascoal, e essas possibilidades de mudança aí? O Alexandre, uma mudança certa, entrando na lateral esquerda, ele não estava em plenas condições para o jogo de estreia, e essa possibilidade do Bruno Henrique na frente. Assim, sentando no banco, na casinha de novo. Eu acho que o Alexandre vai voltar naturalmente à lateral esquerda. Sim. Naturalmente volta à lateral esquerda, porque eu entendo que na estrutura do time para jogar contra o Chelsea vai marcar 2 jogadores que são muito fortes por esse setor, né? O Palmer e o Neto. Então ele tem 2 jogadores ali e tem que ter uma companhia na marcação, né? Tem que alguém voltar também para ajudar na marcação. Isso é muito interessante que aconteça, porque é o lado, na minha interpretação, o lado mais forte do Chelsea, as jogadas que saem pela direita. Ponto. Mas o Flamengo não estará privado de jogar futebol contra a equipe do Chelsea. Repete aí, quem jogar pelo lado esquerdo tem que fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo, eu estou dizendo assim, não precisa necessariamente ser quem vai jogar como ponta esquerda. Não. Volante... Repete o que você falou. Quando... Não muda o assunto. Não. O cara que jogar pelo lado esquerdo vai fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo tem que dar uma mão, porque ali são 2 jogadores com muita qualidade. O Pedro Neto e o Jonathan Palmer. Eu não estou dando obrigação para o ponto esquerdo, estou dando obrigação também para o volante que joga pela esquerda. Que o Flamengo, se não me falha a memória, no último jogo jogou com 2 volantes. Um lateralmente é o outro. Será que o De La Cruz volta? Não tem, não. Não vai voltar ainda, não. Do jeito que o Jorginho jogou... Não, mas estou dizendo para jogar com 3 volantes. Não vai jogar, não. Aí joga o Gerson e Arrascaeta, certo? Para fazer os 4 homens no meio campo. Um outro atacante ali. O Gerson já vai fazer mais o lado direito da defesa do ataque do Flamengo e mais o lado esquerdo da saída. Eu acho que o time vai ser o mesmo com essas 2 alterações, com o Alexandre e com o eu não tiraria o Pedro. Eu não tiraria o Pedro. Não tiraria. Netra, e a importância do Jorginho nesse jogo? Lógico, pelo fato dele, mais que qualquer outro jogador do elenco do Flamengo dominar o adversário, inclusive já vestiu a camisa do Chelsea, como nós vemos na fotografia aí da tela. Não, fundamental, a experiência dele, até o respeito que os adversários têm, conhece o cara, olha, opa, esse time aí, olha, o Alexandre estava na Juventus, né? O Jorginho, o próprio Gerson jogou, né, na Europa, no Olympique. Enfim, o Pedro teve uma passagem rápida. Nessa eu tô com o Pascoal, tá? Ontem eu falei e vou repetir hoje. Eu começaria com o Pedro também. Começaria com o Pedro ali, segurando os zagueiros, fazendo o pivô para a chegada do Arrascaeta, do próprio Gerson, do Luiz Araújo. Mas assim, o Jorginho, esse jogo sim, né? No outro anterior, eu até pensei assim, pode abrir mão de um dos volantes, botar mais um atacante, porque o Flamengo ia propor mais o jogo. Ia jogar mais no campo do Esperança, né? E precisava abrir, ter 1 contra 1. Então poderia até abrir mão. O Jorginho estava chegando e tal, mas ele entrou e jogou muito bem. Mas para esse jogo, aí sim.
aí não tem nem o que conversar. Precisa desse meio campo forte, vai ter um duelo grande ali. A gente vai fazer o duelo daqui a pouco e nós vamos ver como vai encaixar, né? Como vai ter esse duelo no meio campo. E dali muitas coisas boas para o jogo vai sair de ambos os lados, né? Porque o meio campo do Chelsea também é de altíssimo nível. É bom. Ali. Os 3 do meio são muito bons. É só pensar em Caicedo e Enzo Fernandes versus, que a gente conversou ontem, né? Pulgar e Jorginho, aí... Pra mim Zé mesmo disse que era briga muito boa. Você jogou bom, porque o Pulgar também. O Pulgar tem experiência na Europa, jogou um tempo na Itália. Esses dois que estão na tela aí, ó. É o Debochado e o Palmer. Aí, ó. Atrás de vocês aí. Sim, é outro bom duelo. No nosso cara a cara aqui, vocês vão ter que decidir com quem vocês ficam. Vamos dar uma olhadinha agora numa tela mostrando... aí, exatamente. O Arrascaeta e o Palmer em 2025, cada um no seu respectivo quadrado. O Arrascaeta foi titular em 27... jogou 27 jogos na temporada, em 23 deles como titular. Participação em gols, jogou 70,3 minutos por partida, fez 13 gols, deu 6 assistências. Leva quase 100 minutos para participar de um gol. Pensando nos acréscimos que a gente tem hoje, tradicionalmente nos jogos, costumeiramente nos jogos, participação de um gol por jogo, um gol por partida. O Palmer foi titular em 23 dos 26 jogos em que esteve em campo pelo Chelsea, jogou em média 79,3 minutos, fez 3 gols, deu 5 assistências, leva muito mais tempo, 257,8 minutos para participar de um gol, seja passando a bola para o autor do gol, seja finalizando diretamente pro barbante, Oswaldo Pascoal. Aí já definiu meu voto para escolher entre os dois. Só por isso, assim? Não, na avaliação, assim, bem no cara a cara, Palmer e Debochado. Cara a cara vai ser uma pachecada, Fabrício, prepara. Cara a cara, Palmer e Debochado. Quem ganhou? Calma, ainda não chegou a hora, calma. É claro, gente. O cara tá numa fase artilheira. Pra falar do Flamengo. Hã? Aí, Zé. O cara tá numa fase artilheira. Confiando, Zé, que vai dar 11-0 pro Flamengo no cara. Bom, vocês votam em quem vocês quiserem. Ele já falou assim, eu não quero vejo a hora do Mengão golear. Eu vou falar pra você. Eu achei o jogo do Esperance. Ele tá substituindo o Braz. O Chelsea, pode esperar, a sua hora vai chegar. O Pascoal tá cantando isso. Contra o Esperance. Arli, Esperance. A gente tem que falar direito, né? A gente, o jogo contra o Esperance. Rodieser. CRB e CCA. E como é que você fala Bidlovski? Mendel Bidlovski. Mas não tem, olha lá, Bidlovski vai participar do programa agora. Agora? Capitão América. Opa, e ele arrancou a resposta legal ali do Palmer, hein? Rapaz bonito, e o cabelo dele não desmancha, cara. Esse aqui é o interessante, olha lá. Ele tá sempre arrumado. Gel extra forte. Amigo do Cole Palmer. Tirou até um sorrisinho, um micro sorriso do Palmer. Dos grandes nomes aí do Chelsea atual. Mendel Bidlovski, depois de Pedro Ivo Almeida, acho que não tá ouvindo a gente. Caiu o retorno, tá? Caiu o retorno. Tá sem retorno. Segura o Mendel. Segura aí que ele já vem. Daqui a pouco ele vai ter retorno. Vamos no que então, Fabricião? Fazer um break pro Mendel se conseguir arrumar lá o áudio dele. Agora vai. Só quero dizer uma coisinha pra vocês. Quando tiver que escolher o time de um, o time do outro, vocês podem votar em quem vocês quiserem. Vocês não precisam votar como eu vou votar. Vocês votam do jeito que vocês quiserem. O Mendel não vai participar do cara a cara, mas só dessa escolha entre Arrascaeta e Palmer vai. Vamos lá. Ele vai abrir a participação dele falando. Vamos lá. Pro Mendel Bidlovski Futebol Clube. Você contrata América. quem? Arrascaeta ou Palmer? Mendel, boa noite. Boa noite, Playhall, boa noite a todos. Boa noite com essa enrascada aí. Mas de cara eu se pudesse contratar, eu contrataria o Cole Palmer. Também pensando no futuro, vamos colocar assim, jogador mais jovem, né? Pensando na sequência da carreira. E o Cole Palmer que deu essa entrevista pra gente hoje de manhã,
lá no CT do Philadelphia Union, onde o Chelsea realizou o treino para essa partida contra o Flamengo. No momento que volta a chover por aqui, Plihal, foi um vendaval, uma chuva, uma tempestade caiu aqui agora há pouco e volta a chover por aqui. Vou passar as informações só do Chelsea. O Chelsea então realizou este treino. Pode ter novidades para essa partida contra o Flamengo. O principal delas, o Liam Delap, que é um jogador que custou 30 milhões de libras para o Chelsea, uma expectativa muito grande. Ele estreou pelo Chelsea na partida contra o LAFC, deu assistência para gol, então a expectativa é que ele possa ser titular contra o Flamengo. Outro jogador que pode pintar na equipe do Chelsea é o Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, não jogou contra o LAFC, não entrou em campo, mas pode jogar no lugar do Caicedo. A gente até conversou com ele também, ele pediu o apoio da torcida do Vasco para essa partida contra o Flamengo, convocou os torcedores do Vasco para torcerem pelo Chelsea, ele que tem essa relação, esse carinho do torcedor do Chelsea, disse que o pai dele também pediu um gol dele contra o Flamengo, também tem essa pressão em cima do Andrei Santos, a gente não sabe se ele vai estar em campo, mas também é um jogador do Chelsea falando sobre essa partida contra o Flamengo. O Enzo Maresca, que é o técnico do Chelsea, concedeu entrevista coletiva aqui no Financial Field e ele Lincoln Field, e ele falou sobre essa questão, né, da pré-temporada. O pessoal do Chelsea encara esse torneio, o Mundial de Clubes, como uma pré-temporada. Ele disse que, de certa forma, sim, é uma pré-temporada, é um momento de ajustes, mas chegando aqui, claro, ninguém quer perder, né? O Chelsea vai para competir contra o Flamengo, e então a gente espera uma grande partida. Uma outra informação é que no primeiro jogo do Chelsea contra o LAFC, menos de 30 mil torcedores no estádio, capacidade para 70 mil, isso até espantou, né? O pessoal, a torcida do Chelsea, disseram que foi um jogo do Chelsea raiz, lá na década de 80, 90, quando não tinham muitos torcedores no estádio, mas que a expectativa para essa partida agora contra o Flamengo da FIFA, mais de 50 mil torcedores, muitos ingressos sendo vendidos, torcida do Flamengo vai chegando aqui, torcida do Chelsea também, então a gente espera um grande jogo, Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field, que espero que resista essa chuva. Já caiu placa, já caiu banheiro químico, é um temporal aqui na Filadélfia, Pirral. Boa, Mendelino, obrigado, viu? E ó, só lembrando a Copa do Mundo. Não dá nem pra fazer uma pergunta pro Mendel? Deixa o cara, vai tirar o cara da chuva, Não, pô. Não complica o cara. Não, ele tá de sacanagem. Perguntar pra ele o que ele acha, o feeling dele em relação a Pedro e Bruno Henrique, como ele tem visto esses dias, já que ele tem acompanhado o treinamento do Flamengo. É só pra te molhar mais um pouco que ele tá perguntando, viu? Não, mas assim, eu vou explicar, Mendel, porque nós aqui achamos que, pelas as explicações do Felipe, o Pedro não está apto para ter a intensidade que o Felipe espera. E o Bruno vai conseguir fazer isso. Sim. Então é só para saber do feeling também incomodar um pouco ali, mas acho que a tendência é o Botafogo se fechar. E vai ser um muro, né, Zé? Vai ser todo mundo ali atrás e o Igor Jesus lá parado, lá na frente. Voltaremos amanhã às 18 horas. Amanhã o programa um pouquinho mais curto, acaba às 19h25, 1h25 de programa. E sem a o Zinho não estará, então bom final de semana, Zinho. Nosso Tetra. Beijo, O Flamengo fez o último treino nesta quinta-feira, na véspera do jogo contra o Chelsea, da Inglaterra. A atividade, realizada na Universidade de Stockholm, em Atlantic City, teve os retornos de Arrascaeta e Luiz Araújo ao campo. Eles haviam sido preservados no último treino. Arrascaeta havia causado preocupação na quarta-feira. O camisa 10, rubro-negro, postou nas redes sociais uma foto na academia em que aparece com gelo no joelho direito. No entanto, treinou normalmente nesta quinta-feira e deve participar do jogo contra o Chelsea nesta sexta, às 15 horas de Brasília. Luiz Araújo também deve ser utilizado. O atacante voltou aos treinos depois de ficar de fora das atividades de quarta-feira por controle de carga. De La Cruz fez um trabalho à parte, treinou de chuteiras, mas fez a atividade de calça e dificilmente joga contra o Chelsea. De La Cruz fez um trabalho à parte no início da atividade, quando a imprensa teve acesso ao treino. A previsão é de que ele se junte aos demais no restante do treino, mas sua presença no jogo contra o Chelsea é improvável. Ele tem chances de ser relacionado,
mas dificilmente irá a campo. Felipe Luiz deve optar por um ataque mais móvel contra os ingleses, com Bruno Henrique ou Plata na frente, na vaga de Pedro. A tendência é que Alex Sandro volte ao time titular no lugar de Ayrton Lucas. A provável escalação do Flamengo para a partida é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plata. O Flamengo enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, nesta sexta-feira, às 15 horas de Brasília, na Filadélfia. O jogo vale a liderança do grupo D.